Eu me propus hoje a falar sobre o futuro da igreja. E você pode ouvir igreja com letra minúscula ou com letra maiúscula, pode pensar na igreja enquanto cristianismo, pode pensar nela como essa igreja local. Está valendo. Nós sempre ouvimos, dizem que essa frase é de Mao Tse-tung, não sei se o é, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E eu tenho uma imagem na minha mente. Eu já a comuniquei aos irmãos e ela não saiu da minha mente. O ano passado, por volta desta época, eu fui para participar de um casamento em Toronto, no Canadá. E, ficando para o culto no dia seguinte, eu entrei então no templo por um dos acessos, que fica, no caso, para os fundos. É muito complicado o que é uma frente da igreja. Aqui parece que é a frente, mas aqui são os fundos. Mas a gente entende, não é? Olha para frente, no caso, olha para trás, não é? Então eu entrei pela parte do estacionamento, que é, então, a entrada que todo mundo usa, porque todo mundo naquele país só anda de carro. Quando eu entrei, 2 cultos se desenvolvem no mesmo horário. À esquerda é um culto em inglês, para os canadenses. À direita, um culto em língua portuguesa, para os imigrantes que falam este idioma. Antes, no entanto, de adentrar à direita, na qual eu ia pregar, eu dei uma olhadinha na esquerda. Um templo não muito grande, comportando talvez a metade aqui deste lugar, dessa nave, uma bancada talvez, uma ala, melhor dizendo. E ali, em lugar dos 150 que cabiam, estavam reunidos uns 15, todos de cabeça branca. À direita, então, para onde me voltei e onde eu participei do culto, salão um pouco menor, mas completamente cheio. Ali estavam algumas cabeças brancas, mas a maioria eram de cabeças com os cabelos negros ou loiros. Essa imagem não me sai da cabeça. Aquela igreja canadense está morrendo. A igreja de imigrantes está crescendo. Tirando aí as questões econômicas do fluxo migratório, que sabemos que ele atende a diferentes tipos de inputs, é inevitável que a igreja canadense vai desaparecer. Ela fez algo muito sábio. Ela incorporou o ministério com imigrantes dentro da igreja, de tal modo que não são duas. Fazem parte do mesmo ministério e a direção é feita pela mesma liderança. No entanto, um culto se faz em inglês, outro se faz em português, e a comunicação não é muito simples, porque os idiomas, por mais que as partes achem que dominem uma outra, ninguém quer ouvir uma mensagem no idioma que não seja o seu, ou que seja
no idioma perfeitamente igual ao seu. Então, a miscigenação não acontecerá. Mas, institucionalmente, aconteceu quando aquela comunidade, chamemos assim, de crentes imigrantes, faz parte integralmente do ministério daquela igreja. Aqui em nossa igreja, há alguns anos, tivemos um pastor auxiliar, ao tempo do pastor Elcio da Silva Lessa, chamado João Carlos Queidan, que foi para o Canadá como missionário brasileiro, depois se tornou pastor de uma igreja que eu também fui pregar nesse mesmo domingo, só que à noite. Uma igreja canadense, sem nenhum canadense, só imigrantes. Ainda não fechou, porque estão lá os imigrantes. Essa imagem não me sai da cabeça. Hoje pela manhã, em nosso programa de rádio, que é feito aqui nesse estúdio que vocês estão vendo aqui, né? É montado aqui um estúdio, esteve conosco e pregou no culto número 1 nosso, o pastor Terry Dorset, que é o diretor-geral da Convenção Batista da Nova Inglaterra, isto é, os estados do Nordeste americano, o principal sendo o de Massachusetts. Então, ele disse que veio ao Brasil e o grande interesse dele é a paixão dos brasileiros pelo Evangelho. Paixão que no norte dos Estados Unidos desapareceu completamente, ao ponto de apenas 4% da população da Nova Inglaterra ser formada por evangélicos. 4%. Menor do que países como o Irã. Então ele disse que muitos templos, especialmente católicos, mas também protestantes, nós voltaremos a esse assunto posteriormente com imagens de lá em outro domingo, fecharam e viraram museus, restaurantes e templos de outras fés. O que aconteceu? Então ele disse aquilo que nós já sabemos. Nossas gerações anteriores não conseguiram transmitir para as gerações seguintes o Evangelho. E o Evangelho morreu com as pessoas que morreram. E eu, quando ele disse assim, que vim aqui, estou aqui, por causa da paixão dos brasileiros pelo Evangelho, eu gelei. Ao mesmo tempo, fiquei feliz. E ao mesmo tempo, entendi que o modo como ele nos vê está correto, mas que nós precisamos vigiar, cuidar, observar, para que a nossa paixão não esmaeça, não acabe, não termine. Vamos então ao texto bíblico. Apocalipse capítulo 2, versos 4 a 5. Não vou ler toda a sessão, toda a carta, apenas esses 2 versículos, nos quais Jesus escreve imaginárias cartas a igrejas. E quando eu falo imaginárias, falo bastante de propósito, porque isso nos inclui. São igrejas típicas, são situações porque podem passar as igrejas em qualquer época do mundo, não só de Éfeso naquele instante. Tenho, porém, contra você, Apocalipse 2,4, o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu,
arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Candelabro, vocês sabem, é símbolo da presença poderosa de Deus no meio da igreja. Há aqui uma advertência e uma condicionalidade. Isto é, se nós abandonarmos o nosso primeiro amor, automaticamente o candelabro, isto é, a presença de Deus com o seu poder, também será retirado de nós. Isso se aplica à nossa vida pessoal, isso se aplica à nossa vida como igreja. Nós lemos Jesus dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. No entanto, não é o que nós, por vezes, observamos nos casos já mencionados. Narrei aqui que quando estive em Wittenberg, no ano passado, 2017, da celebração dos 500 anos da Reforma, uma imagem e uma palavra também não me saem da mente. Pastor Alceni experimentou a mesma coisa no segundo lugar que vou mencionar. Contei para os irmãos aqui que estive na cidade de Erfurt. Erfurt foi o lugar onde Lutero começou a sua revolução espiritual e onde ele começou a revolução institucional numa completa reforma do cristianismo então vigente. Então, eu contei aos irmãos que há uma praça muito grande em Erfurt, uma cidade pequena para os nossos padrões brasileiros, e nessa praça há estátuas gigantescas de Martim Lutero, porque exatamente naquele lugar que fica perto da igreja hoje luterana, mais ou menos a 100 metros, ele pregava. E pregava na praça, porque as pessoas não cabiam no templo, que é um templo grande, 2 vezes ou 3 vezes mais esse daqui. Mas as pessoas não cabiam no templo e afluíam para a praça, e ele então pregava na praça. Então nós fomos para a igreja de Lutero, onde está o mosteiro, onde ele teve a sua iniciação espiritual. Quando chegamos na igreja, era um domingo, observei que havia um programa sobre um pequeno púlpito e li que era um culto que começava às 18 horas. Como era 17 horas, o guia já tinha ido embora, eu resolvi ficar. Perguntei quem queria ficar, alguns ficaram, outros foram embora tomar sorvete e outros ficaram. Nós ficamos ali umas 18 pessoas. Já contei isso também aos irmãos. E aproximou-se o horário do culto, às 18 horas, e não tinha ninguém, exceto a pessoa que depois vinha saber que era o pastor. E quando deu 17 horas e 50 e poucos minutos, eles vamos ter um culto aqui, eu falo em alemão, você fala em inglês. Eu digo, não, eu falo português, tá bem? Então, eu dirigi a parte do culto em português. Para quem? Ele dirigiu o culto a quem? Pregou para quem? Falou para quem? Pregar não, porque não tem pregação no culto. O culto dura 25 minutos e não tem um momento de exposição da palavra de Deus. Nem de livre oração, a não ser as escritas. Já entendemos por que as pessoas não vão lá, não é? Mas o surpreendente foi que deu 17h59, só tinha ele e nós. Eu pensei, luterano alemão é pontual, né? Vai chegar em cima da hora. Bem, não chegou ninguém, a não ser o ministro de música.
com a mochila nas costas, às 18 horas em ponto, o cara era pontual. Então o culto seria o ministro de música, a Verônica de lá e o pastor. Como estávamos lá, foi talvez o maior culto da década, 18 pessoas. O que aconteceu? A praça cheia. No passado, agora a igreja vazia. E a praça continua cheia. Quando chegamos a Wittenberg, o pastor Alcini também experimentou isto, o pastor, que era o guia naquele momento, ele disse: venha nos ajudar. Aqui em Wittenberg, o lugar onde Lutero começou o seu movimento religioso, aqui não tem crente. Palavras dele. Não podemos aprofundar porque o horário estava já muito avançado. O que aconteceu? Bem, o que aconteceu lá, aconteceu lá. Mas será que o que aconteceu lá, não pode acontecer aqui? Esta é a pergunta. Por isso, essa pergunta que estou fazendo aos irmãos. Qual é o futuro da igreja? O futuro da igreja passa pelo nosso compromisso em manter a nossa paixão pela fé cristã. A fé bíblica não é um verniz que passamos na ponta dos nossos dedos como se fosse um esmalte. A fé bíblica não é uma roupa que nós usamos como maneira de nos identificar. A fé bíblica não é colocar no carro um adesivo com um versículo bíblico. Esses elementos estão presentes, mas a fé bíblica é algo ou que nos apaixone, ou não é nem fé e nem bíblica. Nós temos, é o desafio aqui à igreja em Éfeso e a nós também, que manter uma fé apaixonada. Uma fé sem a qual nós não conseguimos imaginar como nós viveremos. Uma fé que nós não conseguimos não anunciar aos outros. Nós teremos um bom futuro se nós continuarmos praticando as primeiras obras, isto é, se nós continuarmos a viver com a mesma intensidade e paixão com que vivemos quando Jesus entrou em nossas vidas e fez a revolução que fez, e com o tempo nós fomos deixando que essa chama fosse se apagando, ou podemos permitir que essa chama se apague, como se fosse apenas uma experiência interessante do passado, mas que agora não faz muito sentido para nós. Já contei aqui também que uma vez, vindo aqui para a igreja, um rapaz que frequentava aqui conosco, cruzou comigo, eu disse: fulano, sumiu, não vai mais? Ele disse: a igreja para mim agora não faz mais sentido. Eu aprendi tal coisa e citou lá um autor que o encantou. Então a religião não faz para mim mais sentido. Um dia fez. E é possível que para muitas pessoas o cristianismo, a fé bíblica, não faça mais sentido, já não atua de acordo com as primeiras obras, os primeiros tempos, os momentos com que atuava quando Jesus Cristo entrou na sua vida. Isso acabou sendo esquecido. Nós teremos futuro se nós segurarmos o candelabro. Nós mantivermos em nossa igreja o candelabro. Se nós mantivermos nas nossas próprias vidas o candelabro. Vocês sabem que o candelabro é, na religião judaica, a menorá. A menorá é aquele objeto imitando um pouquinho uma árvore, como se fosse algo similar à sarça de Moisés no deserto, e
Mesmo hoje em Israel, ela tem que estar sempre acesa, porque ela representa, simboliza a presença de Deus. Por isso que há todo um ritual e uma cultura a este respeito. Nós podemos então imaginar que também nós precisamos colocar azeite nos tempos antigos, óleo nos tempos presentes, para que essa menorá, esse candelabro, essa lâmpada, esse candeeiro, nos termos de Jesus Cristo, a lamparina, continue acesa. Porque, evidentemente, sobre uma lâmpada, muitos reveses são possíveis. Você pensar na lamparina, um vento, um sopro mais forte, pode apagar. Uma lâmpada, ela pode se queimar. A comunicação com ela, os fios podem entrar em curto. Muitas coisas podem conspirar contra o candelabro e a sua eficiência, nossas decepções. E nós vivemos esse tempo em que nós temos um evangelho muito apaixonante e, ao mesmo tempo, um evangelho desprezível. Me refiro aos comportamentos das pessoas. Muito recentemente, eu ouvi um menino de 13, 14 anos, que já há alguns anos falava comigo que queria se batizar. Mas depois de um tempo ele não falou mais do assunto. E eu às vezes perguntava, ele desconversava, educado que ele era. Quando chegou o momento de pedir-lhe a profissão de fé, algum tempo depois, eu disse: mas você já há algum tempo queria ser batizado, mas agora você volta ao assunto, para você esqueceu? Eu vi algumas coisas, algumas experiências que me deixaram pensativo se eu devia me batizar ou não. Eu disse: comportamentos de pessoas? Comportamentos de pessoas. Então, às vezes, as pessoas nos decepcionam e o nosso candeeiro, a luzinha, vai se apagando. Por isso que nós temos que, naquilo que depender de nós, sempre manter vivo o nosso candelabro. Eu diria, numa outra palavra, que nós cristãos temos que ir além de nós mesmos. Isto é, a luz que nós temos não é a luz que nós temos, mas é a luz de Deus em nós. Porque se nós baseamos o nosso poder, o nosso evangelho, a nossa espiritualidade numa força própria, ela vai se apagar. Ou por causa de nossas emoções fragilizadas, de nossas amarguras, traumas, ou a visão de algumas coisas que nos decepcionam e nos entristecem. Por isso que a nossa fé tem que ser baseada em algo que seja vivo, que seja o poder de Deus nas nossas vidas. Eu estou um pouco genérico, então eu vou ser mais específico. De novo, gostaria que você não esquecesse a imagem que eu narrei. De novo, gostaria que você tivesse em mente o mandamento de Jesus para que aquela igreja voltasse ao seu primeiro amor. E vou dizer, aquela ameaça de Jesus de retirar daquela comunidade o candelabro, isto é, a presença de Deus. Essas são possibilidades reais. Nossa igreja, a Igreja Batista da Curuçá, está se desenvolvendo num ambiente que não é muito propício. Estou com isso me referindo ao fato de que a nossa população tijucana é a mesma população, quantitativamente falando, há 40 anos. Não há um crescimento demográfico no nosso bairro. Nosso bairro está envelhecido e em envelhecimento. Então o ambiente não é propício. É muito diferente, você vai numa outra comunidade em que o bairro no ano tem
10 mil habitantes, no outro já tem 12, no outro 15, daqui a 10 anos vai ter 150. O nosso bairro tem 160 mil habitantes há 40 anos. E talvez daqui a 40 anos vai ter o mesmo número de pessoas, por razões as mais diversas, entre elas que não há onde mais construir. E a outra é que o índice de crescimento demográfico tem sido muito pequeno, como de resto em todo o nosso país, mas aqui muito particularmente. Além disso, o nosso bairro idolatra a privacidade. Ninguém abre as suas vidas para os outros, inclusive aqui em nossa igreja. É uma característica, é uma marca do nosso bairro. Por outro lado, hoje tivemos aqui uma feijoada, foi muito interessante, e vemos aqui criancinhas de 2, 4, 5 anos, filhos e netos, claro, comendo não a feijoada, alguns sim, mas boa parte comendo um franguinho, um peitinho de frango assado que foi oferecido como alternativa às crianças. Isso é um excelente sinal, sabe por quê? O nosso bairro tem muita criança. A despeito de, no conjunto, o crescimento demográfico ser pequeno, o nosso bairro tem muita criança. Basta você tentar sair de casa por volta de meio-dia. É um engarrafamento doido, porque está cheio de pai buzinando, esperando sair o seu filho da escola. Isso é muito bom. Tem muito adolescente também. Você vai no shopping, é um verdadeiro bando, sem nenhum uso pejorativo da palavra bando, ou seja, um grupo de pessoas andando juntos. Isso estamos aqui colocando nesses termos aqui. Então, há muitos, ou seja, conquanto a população não esteja crescendo, há um campo muito vasto para nós crescermos. Vamos para lá? Vamos crescer ou não? Boa parte de nós não quer que a igreja cresça. Porque é muito mais cômodo a gente se relacionar com quem a gente conhece. Dá menos trabalho. Ou já sabe o trabalho que vai ter. Não me esqueço. Uma ocasião nós recebemos aqui na igreja há alguns anos muita gente. Naquele ano foram 175 pessoas novas. E uma pessoa me procurou e disse assim: quem são estas pessoas? Eu disse: pessoas que Jesus Cristo salvou. Porque ela queria perguntar se estavam à altura, de serem participantes aqui da igreja. E todos estão, obviamente, à altura de participar aqui da igreja, mas na concepção dela, nem todos iguais são assim tão iguais. Muitas pessoas, às vezes, perguntam, e é uma pergunta que eu também me faço, se nós devemos realmente construir um novo templo. Essa pergunta surge de uma razão e de uma outra razão. Acho que uma razão é legítima. Eu me faço essa pergunta. Nós não temos conseguido a licença. Temos andado rigorosamente dentro da lei. E ter andado rigorosamente dentro da lei significa não ter a licença. Mas nós não arredaremos um pé sequer da lei. Não faremos o jogo dos que criam dificuldades, em hipótese alguma. Mas não temos nem o direito de pensar em seguir para um outro caminho, porque esse é o nosso único e possível caminho. Podemos nos perguntar, então, se não é, portanto, da vontade de Deus, que não moveu ainda do jeito dele as peças para que a licença saia, que seja isso uma revelação da vontade dele para conosco. Temos que orar a esse respeito. Mas uma outra razão é que, para algumas pessoas, para que crescer?
A minha resposta é muito simples. Quem não cresce, morre. É só isso. Então, no meu entendimento, nós precisamos de um novo templo. Um templo que, além do seu lugar de culto, que é algo, de certo modo, fácil de resolver, mas que bem nos cria embaraços, porque encontramos poucos as pessoas, porque se dividem em 4 cultos, mas nós temos outras demandas que nós não temos como atender. Os jovens não têm uma sala nessa igreja, que posso chamar de sala dos jovens. Esse espaço não existe. Não tem uma sala dos adolescentes, porque esse espaço não existe. E nem temos um departamento para crianças realmente adequado, com toda a condição para receber as crianças. Esses elementos nos mostram que nós precisamos. Nós precisamos criar um novo templo para as pessoas que ainda virão. Que Jesus Cristo ele vai alcançar, ele vai salvar e vai nos usar para tal. Para que a nossa igreja tenha futuro, nós precisamos colocar o nosso foco na BO. Aprendi isso no outro contexto. BO é Bíblia e oração. Pessoalmente, comunitariamente, como igreja reunida, o foco do nosso culto deve ser a Bíblia e a oração. Eu sei que isso é óbvio. Mas, quantas pessoas das que frequentam a nossa igreja estão, por exemplo, participando de nossa 13ª jornada de leitura da Bíblia? Nós temos conseguido, a cada jornada, um índice de 5% dos membros da igreja, pelo menos que nos comunicam que leram ou estão lendo. Acredito que esse ano vamos conseguir 15%. Podemos dizer que somos uma igreja bíblica? A resposta é não. 15%? A oração, como já foi aqui pelo pastor Cleodair mencionado, faz parte de nossa agenda, tem espaço em nossa agenda pessoal. Se nós queremos ter futuro, foco da nossa igreja deve estar na Bíblia e na oração. Eu preciso continuar, mas eu preciso terminar. Então eu vou parar por aqui. Eu acredito que essa igreja tem futuro. E eu quero ser parte desse futuro. Esteja eu presente no futuro ou ausente. Todos nós somos morríveis. Mas não podemos pensar nisto. Nós temos que nos envolver com toda a paixão para que essa igreja tenha um futuro. E quando eu falo essa igreja, podemos colocar como está ali, em letra maiúscula. Eu creio, sei que você também crê, que apesar de nossas falhas, como igreja, e como igrejas são muitas, nós somos os instrumentos que Deus dispõe para tornar esse mundo habitável. Se nós falharmos, a menos que Deus use um outro recurso e Ele é soberano, o nosso mundo se tornará cada vez mais inabitável. As nossas famílias se tornarão cada vez mais lugares de insegurança e de medo. As nossas vidas pessoais serão vidas sem sentido e vazias. Para que nossas famílias, nossas vidas, nosso país sejam lugares e comunidades onde vale a pena viver, nós precisamos de igrejas saudáveis. Nós temos um lugar
no plano de Deus para o mundo. Isso nos cabe. Podemos abraçar essa tarefa ou não. Eu estou certo que os irmãos que aqui se encontram abraçaram esta tarefa. Um foco na Bíblia e na oração nos tira da confusão. Um foco na Bíblia e na oração nos tira do desânimo. Um foco na Bíblia e na oração nos tira do desespero. Qual é o sonho de todo jovem brasileiro? Sair do país. Porque está cansado por oportunidades que não vêm. Tem a igreja a ver com isso? Se ela quer ter futuro, ela tem que se importar com isto. E se colocar nas mãos de Deus para contribuir para que os jovens acreditem que aqui nesse país tem um futuro. Aquela palavra que lemos na Bíblia, que devemos orar pela paz de Jerusalém, se aplica a nós como uma oração completa para a nossa cidade ou nosso país. Ou aquela expressão de Jeremias, segundo a qual nós devemos orar para aquele lugar onde fomos desterrados, onde estamos, porque o bem-estar daquele lugar, a paz daquele lugar é o nosso bem. Quando Paulo pede que nós oremos pelas autoridades, é para que tenhamos vidas sóbrias. Então nós não podemos achar que a nossa vida cristã acontece apenas e tão somente dentro de casa como um momento, mas é a nossa vida como um todo. De igual modo, não podemos pensar que a nossa vida como igreja se resume a um tempo em que nos encontramos de culto, se esse culto não nos capacitar, para usar uma palavrinha moderna, não nos empoderar para o resto dos dias da semana. Volto então, e depois eu prossigo, se Deus me permitir, recordando que nós precisamos continuar, se é verdade, como disse aqui o americano Terry Dorsett, que nós temos paixão pelo Evangelho, nós temos que vigiar, cuidar para que essa paixão continue. Nós precisamos segurar o candelabro. Senão é a escuridão. Mas ele é a luz. É saber onde estamos indo, por que estamos indo e para onde estamos indo. É esse candelabro que nos dá a visão, que nos ilumina o nosso caminho. Para tanto, eu e você, nós temos que ir além de nós, de apenas ter preocupações com eventual bem-estar nosso, mas ir um pouco mais. Ir além de nós, nossas frustrações pessoais, nossos dramas pessoais, nossos traumas pessoais, e ir além de nós para sermos pessoas cada vez mais saudáveis. Então, colocar o nosso foco na Bíblia como revelação absoluta, completa, viva e poderosa de Deus. Não porque aprendemos a amar a Bíblia que nós amamos. Nós amamos a Bíblia porque a nossa própria vida mergulhou nela e se apaixonou por ela e não pode largá-la. Nós nos apaixonamos pela oração, não pelo poder que nos dá, porque não dá poder nenhum, mas pelo poder de Deus que se manifesta quando nós oramos segundo a vontade dEle. Bíblia e oração. Aí estão, nessas duas dimensões, os caminhos da igreja para que tenha futuro. Como eu disse, eu vou prosseguir, eu tinha mais outras 5 coisas para dizer. Eu, se Deus me permitir, direi em algum outro momento, e não foi falha nenhuma, o culto estava excelente, o tempo foi suficiente, eu é que não consegui, de modo mais objetivo, apresentar aos irmãos a minha preocupação.
Mas é uma preocupação eivada de esperança. Por isso, posso dizer que lhes estou conclamando a ouvir a palavra de Deus, continuar amando a Deus e servindo a Ele com fé, alegria e paixão. Essa igreja terá futuro.